useState, essa função useState que está sendo importada aqui, que a gente está usando dentro do app, é um hook. Escrever. Hook. Tradução de hook é gancho. Hooks são funções especiais do React para que você enganche determinadas funcionalidades nos seus componentes. Existem vários hooks no React. O useState é só o primeiro que a gente está vendo. E um hook sempre começa com o prefixo use. USE. Use alguma coisa. useState, useEffect, etc. Antes dos hooks, algumas funcionalidades do React eram setadas através de componentes de classe. Pensa nesse mundo. Os primeiros hooks foram lançados em fevereiro de 2019. E desde então, usar classes no React não faz mais sentido. Vamos falar de classe aqui? Nem fudendo. O troço deixou de fazer sentido desde 2019. Não tem condição de falar de classe hoje. Além dos hooks pré-definidos do React, também é possível criar hooks personalizados. Isso é, você pode criar seus próprios hooks. Mais à frente, a gente vai provavelmente ver isso, tá? E os hooks, eles têm algumas regras que a gente vai ver no decorrer do passo a passo. Mas algumas importantes a serem faladas agora são: hooks sempre começam com o prefixo use. Tá? Essa é uma regra. Hooks só podem ser usados em componentes criados como funções. Não tem como usar hook dentro de um componente de classe. Beleza? Um hook só pode ser usado em um componente de função. Outra coisa, hook, qualquer hook só pode... Fica parecendo que eu estou falando do herói da Marvel, né? Qualquer hook só pode ser usado no topo de um componente. Não pode ter condicional antes de hook, então não pode usar early return, vou mostrar daqui a pouco. Não pode ter hook dentro de condicional, então não pode usar hook como expressão de ternário, por exemplo. Não pode usar hook de forma condicional, então hook não pode estar dentro de um if. E aí, vamos ver um exemplo, né? Qual é o erro desse componente aqui? Qual é o erro desse componente? Se botar o mouse em cima do useState, ele já está avisando. Não pode usar hook de forma condicional. Hook tem que ser invocado sempre na mesma ordem em cada re-render do componente. Isso que ele está falando aqui. Você acidentalmente invocou um hook após um early return, é exatamente o que aconteceu aqui. Aqui eu tenho um early return. Né? Ele está fazendo um retorno adiantado, um retorno mais cedo, caso essa condição seja true. Então, eu tenho um if que está fazendo um early return, um retorno mais cedo, caso a condição dele seja atendida. Ou seja, caso a condição desse if seja atendida, o hook, esse hook, não vai ser invocado. Isso significa que esse hook está sendo invocado só se o if não executar. E isso não pode. Não pode usar useState condicionalmente. Tá? E aí, obviamente, o ESLint também vai me alertar se eu colocar hook dentro do if. Então, olha só, agora eu tenho um hook que está dentro de um if.
que vai acontecer aqui? Quando eu coloco o mouse em cima do useState, o hook está sendo invocado de forma condicional. Hook tem que ser invocado sempre na mesma ordem em cada re-render do componente. O que é esse lance do hook ser invocado na mesma ordem em cada re-render? Seguinte, olha só, vamos ter esse componente app aqui. Está tudo em vermelho porque as variáveis de estado e as funções não estão sendo usados. Mas isso não importa para o que precisa ser entendido aqui. O que precisa ser entendido aqui é o seguinte. Quando eu uso hooks do jeito certo no componente, eles ficam um embaixo do outro, um embaixo do outro, na mesma ordem, toda vez que o componente é re-renderizado. Eles nunca mudam de ordem entre uma renderização e outra. Porque tem nada aqui fazendo que a ordem de execução desses hooks mude, né? Agora, se eu fizer isso aqui, vou apagar isso aqui daqui, não está mais fazendo sentido. Se eu fizer isso aqui, olha só, eu meti um if aqui, né? Se um if determina uma condição para um hook ser executado, isso quer dizer que entre renderizações desse componente, existe um hook que pode ou não ser executado. E isso muda a ordem de execução desses hooks. Por quê? Se em uma das re-renderizações ou renderizações, o que era o quarto hook, que é o useState aqui, não é executado, o quarto hook agora vai ser o hook de baixo. Ou seja, se em uma renderização o quarto hook, na verdade, vai ser esse, que era o quinto, né, em uma renderização anterior, isso significa que a ordem das invocações dos hooks está mudando a cada renderização. Por quê? Porque isso aqui vai fazer a ordem dessas renderizações mudar. Uma hora esse aqui vai ser o quarto, uma hora esse aqui vai ser o quarto. E é isso que o React não aceita. Por isso que não pode invocar hook condicionalmente.